Olá, se tem um mercado que está agitado hoje no Brasil é o mercado imobiliário. A gente já falou bastante aqui com vocês sobre essa questão de habitações de baixa renda, mas também o mercado imobiliário para o investimento. E aí o que falta? E muito no Brasil, profissionalismo. Eu sou Fátima Tucci e quero a sua companhia para iniciarmos mais um programa. O Economia e Negócios, do qual você sabe que tem que participar, né? Escreve pra gente, vai escrevendo já, economianegócios@recordnewstv.com.br. Poucas empresas do setor trabalham com um sistema de franquias. E segundo a própria Associação Brasileira de Franchise, a ABF, esse é um dado extremamente preocupante até. Um dos motivos é que o segmento é muito tradicional. São aquelas imobiliárias comandadas por grupos familiares, ou então uma nova onda que surgiu, que é hipersegmentação. Ou mais do que tudo isso, o que tem ocorrido bastante é que muita gente sai de um escritório e se diz corretor autônomo e aí segue. Mas quem é que fica numa situação complicada? É o comprador, é o investidor. E você sabe, né? O consumidor virou rei e a gente quer mandar nesse pedaço. Pois é. Para romper com tudo isso e mostrar um novo ciclo, uma nova fase do segmento de habitação e de imobiliários, é que está surgindo um interesse internacional. E uma nova concorrente de porte veio para acelerar mesmo esse processo. Ela está presente em vários países. É a Remax que investiu 10 milhões de reais no Brasil e quer desenvolver o setor. Sabe, tem know-how para isso, vai fazer e vai contar para a gente hoje no programa como, com o vice-presidente da empresa, Paulo Toledo. Vou repetir, hein? A sua participação é fundamental. Envie sua pergunta e dúvida para o economianegócios@recordnewstv.com.br. Paulo, essa introdução que eu fiz tem um pouco da minha vivência no setor. Nessa sua cadeira tem sentado muita gente, setor animado, setor de construção civil está a mil, não só por causa do plano habitacional, investimento antes no Brasil extremamente atrativo, que era o mercado financeiro decaindo, investimento de imóvel voltou a ser um bom. Mas aí fica todo mundo. E aí? Quem eu procuro? O carinha do bairro, o meu amigo? É que nem corretor de imóvel, de corretor em geral de seguro, não é? É isso que vocês querem romper? Esse é o diferencial de vocês? É verdade. A chegada da Remax do Brasil vem exatamente atender essa lacuna de mercado. Como você colocou tão bem, Fátima, o mercado imobiliário passa por um processo de grande alavancagem. As pessoas estão percebendo que investir em imóvel realmente é uma excelente opção, tanto o grande investidor quanto o pequeno poupador. Uhum. E as pessoas, quando decidem isso, naturalmente vão procurar um pequeno apartamento, um terreno, não importa o tipo de imóvel, e naturalmente acabam procurando as imobiliárias do bairro, né? As imobiliárias que conhecem, naturalmente, os imóveis, né? Os melhores garimpada, opções, né, que tem ali. sendo das melhores opções do bairro. E essas imobiliárias, os consumidores estão ressentindo, estão percebendo que muitas vezes ele tem que visitar 4, 5, 10 imobiliárias, porque cada bairro tem a sua, e ele às vezes muda de bairro, muda de cidade ao lado, já precisa procurar uma outra imobiliária. E acaba não encontrando o profissionalismo, né, e a agilidade que hoje o consumidor deseja e precisa para poder conseguir encontrar o seu imóvel. Com que, eu sei um pouco, mas vamos contar para o telespectador, com que know-how vocês vêm? Presentes em quantos países? Que bolsa de valores vocês têm para mostrar? Não, peraí, aqui eu venho porque eu tenho essa bagagem. A Remax é uma empresa internacional, está presente em 74 países, né? Tem mais de 7.100 escritórios, 110 mil corretores, quer dizer, uma força de vendas enorme no mundo inteiro. Já está, inclusive, presente em 4 países aqui da América Latina: Argentina, Uruguai, Chile e Venezuela. E agora, finalmente, nós fomos privilegiados para trazer essa grande empresa para o Brasil. E aí é óbvio que eu já fico aqui nervosa para fazer a pergunta, né? Por que demoramos tanto? Essa empresa tão boa não percebeu que esse potencial que o Brasil era? Mas você sabe que isso é uma pergunta que realmente todo mundo faz, né? Mas o Brasil, as empresas internacionais, muitas ainda tinham uma resistência com o mercado brasileiro, né? Será que é um mercado seguro? Por que investir? Né? O mercado imobiliário passa por um momento muito positivo, que é o financiamento, a abertura do crédito, né? Isso estimulou muito. E não há dúvida nenhuma que a própria crise internacional, né, fez com que eles procurassem... Se está ruim fora, vamos ver onde é que está bom, né? Procurassem os mercados emergentes, né? O BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China,
e que são a promessa de investimento de grandes rentabilidades para o futuro. Você falou um número de assustar de corretores, 110 mil. Mil corretores no mundo. Mil corretores no mundo. Essa força nasce como no Brasil? Com quantos? Como é que vocês vão chegar? Primeira coisa importante é o sistema que nós vamos atuar no Brasil. Nós vamos atuar sobre o sistema de franquia imobiliária, que é uma grande novidade, né, mas que fica muito fácil de entender, porque o brasileiro já está muito acostumado com as franquias. Ele sabe que as franquias trazem qualidade, padrão, profissionalismo. Da mesma forma, isso vai acontecer no mercado imobiliário, na área de serviço, né? Então, nosso plano de investimento até o final do ano que vem, a gente pretende já ter 100 agências abertas no Brasil. Neste processo, você acredita que vocês vão ser procurados por aqueles que já está, essas que eu falei, da esquina, do bairro, os familiares, que está o pai e a mãe, vão ser procurados por eles, ou por novos? E isso tem alguma restrição da parte de vocês? Excelente pergunta. A estratégia nossa realmente é começar pelo que nós chamamos de conversões. São empresas que já estão no ramo, né? Que são empresas pequenas, familiares, como você citou, e que o que elas procuram? Elas procuram uma grande marca, uma propaganda maior, né? Um grande sistema de informática, um banco de dados entre os imóveis, treinamento, que é uma coisa que as pequenas empresas não conseguem fazer. Então, a RE/MAX vai oferecer tudo isso. Então, isso vai ser um grande diferencial. Mas você acha que a primeira grande leva virá desses que já estão operando com seus escritórios? A gente acredita, porque os benefícios para você entrar na rede são tão grandes que a gente não entende por que uma empresa não vai partir para a rede. Para você ter uma ideia, no mercado internacional, de 70% a 80% do mercado inteiro das imobiliárias de todos os países, elas estão dentro da rede. Por quê? Porque o consumidor, ele quer o quê? Ele quer chegar numa imobiliária, ele não quer visitar apenas o imóvel daquele bairro, ele quer visitar do bairro ao lado, ou até da cidade ao lado, ou até, às vezes até fora do país. Ele pode chegar numa agência da RE/MAX, procurar um imóvel. Até fora do país. Quer dizer, se eu quero comprar o apartamento em Miami, eu quero comprar na Cor da Azul, eu vou lá e tenho um RE/MAX. Você vai acessar, o corretor ele tem um link, ele está ligado ao mundo inteiro, ele vai ter todas as informações. Então, ele realmente vai poder atender um cliente no bairro vizinho, na cidade vizinha ou até no próprio país. Mas, respondendo a sua pergunta, nós vamos estar fazendo processo de conversão, mas também estaremos franqueando as unidades para pessoas que não são da área, não têm experiência ainda na área. Vão passar por um processo de seleção, obviamente, né, e de treinamento para se adaptar ao regime. A minha pergunta era mais no sentido de imaginar se vocês, pela experiência internacional nos outros 70 países, etc., vocês tiveram problemas com o já operando, por vícios, por mais que vocês quisessem moldar o business, o negócio novo dele, ele ter esse tipo de vício mesmo, de viés já do negócio. Não há dúvida nenhuma que isso é uma resistência, ele já está acostumado e alguns procedimentos você vai ter que mudar. Porém, a franquia da RE/MAX, ela é bastante flexível. Ela passa o conceito, ela passa a cultura, mas ela preserva as características locais. Um exemplo prático, por exemplo, a gente não vai padronizar os móveis, ele vai poder continuar com o seu próprio mobiliário, que é uma coisa que às vezes está muito apegado. Você pode padronizar a fachada externa. A fachada externa vai ter, e principalmente o padrão vai ser nos procedimentos. Né? Isso é muito importante, a forma de atuar, as regras, né, o treinamento que ele vai ter que passar. Isso é que eu quero detalhar um pouquinho, porque quando a gente fala nas dificuldades de uma negociação, a gente sabe que parte delas reside na própria escolha, no qual é o investimento, e aí eu quero saber como é que vocês vão montar esse banco de dados, mas o segundo são as questões jurídicas, e isso, a segurança de uma rede importante também é grande, mas como vocês estão se prevenindo para se cercar de todos os cuidados? Você responde tudo isso depois de um pequeno intervalo, a gente volta já já. Continue esperando o seu e-mail, economianegócios@recordnewstv.com.br. Já voltamos. De volta com Economia e Negócios, mergulhando no setor construção, setor imobiliário, que está no auge do crescimento. E o Paulo Toledo, vice-presidente da RE/MAX, está contando para a gente a chegada desse grupo que demorou um pouco para chegar aqui no Brasil, mas agora vai usufruir desta fase maravilhosa que a gente está tendo. Esse consumidor que vai mudar
para a Remax, ele vai mudar com um banco de dados, segundo você, nacional, internacional até. Como? Quer dizer, a partir de hoje a sua base ainda é zero, né? Como é que vocês vão montar? Como é que é isso? E aí você falou o detalhe do processo de conversão, né? A partir do momento que nós atuamos e vamos começar a atuar com o processo de conversão, essas imobiliárias elas já têm o seu banco de dados que nós vamos colocar dentro do sistema da Remax, que é o mesmo no mundo inteiro. E o grande benefício para o cliente, o que é?